bairro chamado Jardim das Flores. Eu sou caçula de 3 irmãos. O Jardim das Flores é muito próximo do rio, do nosso amado Potengi. E o que acontecia é que o mangue era muito próximo da nossa casa. E na época não existiam criações de camarão enormes como as de hoje em dia. E no fim de semana, se tinha uma coisa que um moleque bem intencionado fazia, era descer para o mangue para catar caranguejo. Eu já contei essa história em alguns jornais, aí eu me lembro que minha mãe comentou: meu filho, vão pensar que você é um favelado. Vou descer para pegar caranguejo. Mas era isso que eu fazia assim. E lá, no meio da lama, eu achei um quadrinho. E esse quadrinho era uma história chamada, aliás, uma revista mensal, um mix, como a gente chama aqui no mercado editorial brasileiro, uma coletânea de aventuras, e tinha até trabalhos de brasileiros, embora a maioria fosse de material alternativo americano. Chamava-se Aventura e Ficção. Era muito lindo, desenhos do genial Saul Buscema, arte finalizado pelos antigos parceiros do seu irmão John. E aquilo foi fantástico. Foi fantástico porque eu não sabia ler. E aí o que aconteceu é que eu li as imagens antes de aprender a ler. E aí eu aprendi, anos depois, obviamente, e voltei ao quadrinho. E vale a pena dizer que ele não estava muito inteiro, não. O mangue já tinha levado uma boa parte desse quadrinho. E existem pessoas que acham que essa história é uma invenção minha, por sinal. Mas eu juro que foi assim. Pelo menos na minha memória, manipulada pelo tempo. E aí eu voltei ao quadrinho depois de aprender a ler. E aí a história era uma coisa totalmente diferente do que eu havia imaginado. E o melhor é que eu não entendi nada. Porque eu tinha acabado de aprender a ler. E passados alguns anos, além de ter aprendido a ler, eu já estava mais maduro, né? No início da adolescência. Aí eu voltei à história. E essa foi a minha terceira leitura. Era outra coisa. Então, as 3 fases do quadrinho aconteceram simultaneamente para mim. O contato visual imediato, o contato com o texto, mas sem a interpretação necessária, sem a contextualização, e por fim, a leitura final, onde eu já possuía, acredito, as 3 características, né, do conhecimento prévio, a leitura, tecnicamente falando, e a leitura de imagem. E essa história mexeu muito comigo e até hoje talvez eu faça quadrinho preto e branco, em parte por esse primeiro contato. Era uma história preto e branco, do Haiku, do mesmo criador de Conan. Normalmente, quando eu lembro do Conan, eu acabo lembrando um pouco do Haiku, embora eu goste mais de Conan. Mas essa primeira história foi inesquecível para mim. Chamava-se Cavalgada em Direção à Terra do Sol Nascente. Como esquecer um negócio? Pronto, esse foi o meu primeiro contato. A Turma da Mônica veio depois. As minhas inspirações, elas vêm de raiz primeiramente literária. Porque houve um período na minha formação em que o desenho, na minha produção, se tornou uma outra coisa. E eu comecei a tentar escrever para preencher aquilo que meu desenho parecia que não me preenchia. A escrita tem uma vantagem de produzir a não imagem. Né? Você pode fazer um filme sobre o Senhor dos Anéis, mas jamais vai ser a interpretação de sua leitura. O melhor produtor de cinema que existe é a nossa imaginação. E o meu texto começou a ser influenciado pelas leituras de poesia e ultrarromantismo do Álvares Azevedo, pelo Fernando Pessoa, por um outro grande poeta também, que foi o João Cabral de Melo Neto, e Augusto dos Anjos em especial também. E tudo que o meu desenho não conseguia desenhar parecia que era alcançável no texto desses escritores. Então, primeiramente, minha influência para o meu quadrinho é de poesia, de forma que eu comecei a trazer imagens surreais para o meu desenho. Eu sou um quadrinista um pouco surreal. E notei que isso era possível no momento que eu li uma história chamada Prometeia, do Alan Moore. Quando eu li a Prometeia, notei que era tudo possível no quadrinho. E realmente tive certeza que queria fazer quadrinho nessa fase. Embora eu já estivesse produzido há algum tempo como pesquisador, como experimentador. No quadrinho aqui nacional, Lourenço Mutarelli é o autor com o qual eu me sinto mais em casa, no sentido de querer fazer uma outra coisa, que não a estética vigente, a qual todos estão acostumados. Por exemplo, o primeiro quadrinho, o primeiro roteiro de um amigo meu que eu fui desenhar, ele disse: Guerra, só tome cuidado para não fazer posições muito heróicas. Que embora tenha um super-herói nessa história,
eu não quero posições muito heróicas. Eu fiquei totalmente confuso com aquilo. Como assim posições heróicas? Eu jamais ia fazer uma posição heróica numa história em quadrinhos influenciado pelos X-Men, Vingadores, aqueles revistas pôsteres que você abre e já vê todo mundo voando e falando um texto enorme como se nada estivesse acontecendo, sabe? Eu jamais ia fazer isso, só que ele ficou com receio. É que ele não entendia que eu já estava em outra área de interesse, visualmente falando, né? Há um outro autor muito importante no quadrinho que me toca muito, que é o Giancarlo Berardi. O Giancarlo Berardi, ele tem um quadrinho chamado Ken Parker. Foi a coisa que mais me tocou na vida. Até hoje eu acompanho o trabalho dele. Então, eu acho que esse é o grupo principal, que mais me emocionou. E eu acredito que a gente sempre pode falar coisas no universo pequenino de nossos sentimentos, mesmo que fazendo uma história de ficção. Tá? Jane Satrap, a criadora de Persepolis, me faz muito sentir isso. Mesmo que ela não faça ficção, mas ela faz um épico dentro da história da vida dela. Eu acho isso fantástico. Eu sou formado em artes plásticas pelo FRN e já dava aula desde 2006 como estagiário por um projeto governamental. E, no entanto, quando eu comecei a tentar trazer o quadrinho para a sala de aula, eu fui notando que existiam coisas que ao meu lado de professor, ao meu lado licenciado, ele precisava criar concessões em relativo ao meu lado quadrinístico ou vice-versa. E aí eu decidi abrir uma loja de quadrinhos a partir de uma experiência minha numa livraria, a Nobel, Salgado Filho, onde, como vendedor, eu comecei a trazer atenção para o setor de quadrinhos, por conhecê-lo, por amá-lo. E claro que eu também sempre apresentava poesia, né? Mas nem sempre com a mesma quantidade de sucesso como o setor de quadrinhos. Pelo menos por parte dos compradores, o quadrinho vende mais. E aí, infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista. E aí, recebendo aconselhamentos do responsável pela livraria, eu criei uma pequena loja de quadrinhos lá dentro. Crescemos, não cabemos mais na loja, criei uma loja própria com pesquisa e produção de quadrinhos e um setor de vendas dos mesmos, por parte do nosso material independente e do nosso material, claro, de outros autores, material de super-herói, material de mangá, material de outros autores da cidade, material europeu, enfim, aquilo que chamam muito de comic book shop, que eu prefiro chamar de loja de quadrinhos. Agora vale a pena dizer, quando eu fiz o contrato desse espaço aqui, o dono do prédio me perguntou assim: posso lhe fazer uma pergunta? Eu, claro! Você vai conseguir pagar o aluguel mesmo? Eu consegui sim. Você tem certeza? Claro que tenho certeza. Eu não entendi ainda o que é que você vende. Eu vendo revistas em quadrinhos. Tá bom. Tipo, vejam. Não. Outro tipo. E aí, graças a Deus, ele confiou na gente e, por assim dizer, eu acho que esse foi o meu passo derradeiro para o mercado de trabalho, porque enquanto funcionário da livraria, eu tinha um setor de vendas de quadrinhos lá dentro. Então não posso dizer que eu estava plenamente lançado contra a torrente das possibilidades do mercado. Agora eu estou. Eu vivo essencialmente só daqui da loja e do meu curso de quadrinhos e dos meus quadrinhos. Às vezes trabalho como ilustrador também, para as editoras da cidade, para livros de autores independentes, em especial para a CJA Edições e para os Jovens Escribas, para quem eu fiz mais trabalhos. Por mais que o quadrinho seja bidimensional, no momento que você tem ele nas mãos, é um bidimensional que leva você para o infinito, ainda mais quando você tirou esse material de um infinito nascido de sua mesa lá em casa, né? E a iniciativa se deu por parte do professor Luiz Elson, meu colega professor de arte, que, ligado à Fundação José Augusto como visitante e ex-funcionário do espaço, ele encontrou uma hipótese de aproveitarmos a gráfica da fundação, investirmos propriamente no papel e transformar isso num projeto cultural. Convidou mais de 30 artistas de quadrinho para lançar o projeto Primeira Edição. Esse projeto me incluiu, que foi grande alegria para mim e a equipe que já trabalhava comigo desde um site de jornalismo cultural chamado Revista 14, onde a gente expunha o material online. Desse projeto nasceu o Evangelho Segundo o Sangue, que está aqui na minha mão. Ele praticamente pagou a cadeira onde eu estou sentado.
esse trabalho aqui. E se estamos juntos aqui na Caótica, o Evangelho é uma das grandes razões para isso. O Luiz Elson permitiu que eu trabalhasse com, acho que foi 4 produtos dentro do projeto Primeira Edição, que teve 30 lançamentos. Então, desses 34 eu me meti o BD, dos quais 2 eu fui editor, junto com o Elson. Foi Titanocracia, Evangelho segundo Sangue, parte 1, Quantum, de Wendel Cavalcante, como convidado, e eu também participei como desenhista do O Que Vai Ser Derrubado, junto com o Machadão. Isso foi em 2011. É um título bastante datado, mas que serviu para marcar essa passagem do momento da cidade. Durante algum tempo eu saía procurando patrocínio para os meus quadrinhos. Aí eu botava uma roupa bem bonita e fazia minha barba, como está feita agora, viu? Que fique bem claro que não estou pedindo patrocínio de vocês. E aí eu começava a visitar espaços perguntando se as pessoas se interessavam, né, em comprar propagandas e páginas na revista. As pessoas não entendiam do que eu estava falando, porque sequer elas concebiam a hipótese de existir quadrinho aqui. Quando você mostra seus desenhos, quando você é ilustrador e mostra seus desenhos, a primeira reação mais comum da lista de hipóteses é incredulidade. As pessoas não acreditam que seja possível que haja alguém que desenhe. As pessoas não acreditam. É como se a reprodução do desenho fosse mais provável do que o desenho em si. A pessoa não fica cética quando vê uma pintura no computador, quando vê um desenho animado no cinema, quando vê uma animação na internet, quando assiste Dragon Ball na televisão. Não fica cética. Porque se tornou mais comum a reprodução do desenho do que o desenho em si. Aí eu chego lá, as pessoas não acreditam em mim, muitas vezes, e não acreditam que estamos fazendo. Depois desse primeiro período, eu passei a tentar me relacionar mais diretamente com o público, porque parecia ser mais interessante falar ao público, porque isso, se lotar, traria o patrocínio, afinal de contas, o patrocínio pretende que um público tenha acesso àquele produto que está ali, né? E esse é o período onde eu estou até agora, porque em geral as pessoas tratam com um certo desdém o quadrinho regional, que não se adequa diretamente ao que eles entendem por quadrinho internacional, que hoje, por questões midiáticas, se resume no lugar comum ao quadrinho americano e ao quadrinho japonês. Então, se você não se adequa a essa estética, você muitas vezes não é reconhecido. E uma vez se adequando, você também não é certeza de ser comprado, não. É só certeza de você ser reconhecido mais rapidamente. É você aproveitar o produto alheio para fazer um produto seu. Hoje, nós estamos vivendo um momento interessante em respeito à política cultural na cidade, porque pela primeira vez tivemos uma premiação de quadrinho relacionada a uma política pública, que foi o concurso de quadrinhos de 2014. Demorou 2 anos para ser lançado. Eu participei, estive entre os vencedores. Esse concurso criou uma coletânea especial, capa dura, bonitinha, colorida, para os vencedores, e recebemos esse material de forma gratuita. E aí que vem o seguinte desafio: se o edital desse concurso previa que receberíamos o produto, o que vamos fazer com ele agora? Que eu saiba, eu sou o único quadrinista que tem onde vendê-lo. Estou vendendo. Fiz um lançamento, tive um certo retorno, mas ainda não é um apoio propriamente dito. Isso é uma maneira de aquecer a produção. Inclusive, ele teve um projeto editorial que não era previsto pelo edital. Isso atrapalhou um pouco. Imagina você lançar um projeto sem projeto editorial previsto no edital. Então, acho que temos tudo para termos um novo projeto mais sólido e transformarmos isso numa tradição. Seria fantástico. Eu represento um grupo editorial centrado na minha prática chamado Caótica. Eu coloquei esse título porque eu queria que não tivéssemos gênero específico. Queria que tivéssemos abordagem de tudo. Mas durante um tempo fizemos mais terror. Então eu acredito que pela quantidade de quadrinhos que nós fizemos em relativo a outros regionais, talvez tenham havido mais publicações de terror nos últimos anos. Em segundo, eu coloco histórias de humor e cotidiano. Que temos um representante bom no humor, Rodrigo Brum, já ganhou prêmios, carioca radicado, aqui em Natal. Temos no setor do cotidiano uma dupla fantástica que é o Wendel Cavalcante e Jamal Sik, que produziram o excelente Boca do Lixo, cuja primeira edição está disponível aqui na loja, vai ter a segunda próximo ano.
E podemos chamá-lo de um tipo de drama histórico também, porque ele faz uma investigação a respeito do cinema nacional da década de 60 e o passado dos anos seguintes, pelo ponto de vista de três natalenses que se mudam para São Paulo com o sonho de fazer arte, um quadrinista, um ator e um escritor, um material fantástico. Então eu o coloco no setor cotidiano porque ele tem um setor histórico, mas no entanto ele traz temas que são extremamente recorrentes, que é o fato de que estamos tentando fazer arte. De tal maneira que, embora ambientado nessa década, o Boca do Lixo ele traz coisas conhecidas pelos quadrinistas de Natal. Entendeu? As pequenas hegemonias, as resistências, um mercado que não lhe reconhece, está tudo lá. Por isso que eles se mudam para São Paulo. Mas você vê que Natal está neles, eles estão lutando, eles estão cheios de fé, estão cheios de esperança. Hoje eu estou fazendo regional. Acredito que tenha publicado em cerca de um ano tanto material regional quanto material de terror. Por conseguinte, Luiz Elson faz muito material regional, entre outros também. Talvez o regional seja o que mais empata com o setor terror. Porque afinal de contas ele tem mais tradição. Nos anos 80 o pessoal do Grupo Tech já fazia regional. Então aposta em regional e na caótica aposta em terror. Nós iniciamos com uma ideia relacionada a um bocado de conversa. No meu curso de roteiro eu peço que os alunos conversem sobre o roteiro deles antes de escrevê-lo. A maioria deles nunca escreveu, então é muito fácil conversar sobre ele. E é uma etapa muito importante para se criar a nutrição das ideias. Uma vez as ideias nutridas, você costuma, inclusive, ter ideias enquanto fala delas. Então, normalmente, eu costumo escrever alguma anotação básica, mas eu preciso falar a respeito. Se eu falar e eu notar que as pessoas ficam animadas, aí eu começo a escrever mais profundamente. Às vezes eu tenho tanto material escrito e guardado que eu acabo não falando de tudo. Mas sei que cedo ou tarde, para eu começar a escrever para valer, eu vou bater um bom papo com alguém. E em seguida o roteiro é executado. Esse roteiro costuma ser feito em forma de texto dramático, como um texto teatral, ou em forma de rascunho, quando a gente já vai preparando para a execução. Em geral, eu entrego para os meus ilustradores, para os desenhistas que trabalham comigo, o meu texto ilustrado, e nunca entrego o texto pronto até o último quadro estar desenhado. Mas eu deixo tudo bem explicadinho, resumido, porque como eu faço os balões dos meus quadrinhos, eu reviso o meu texto até o último instante, para dar liberdade total para o desenhista em respectivo a espaço, composição e tudo mais. Os meus balões se adaptam ao desenho dele. É um método, existem outros. Até o fim eu ainda penso que, poxa, em vez dessa palavra aqui, entretanto, bem que podia ser porém, cabe melhor. Então, até o último momento eu estou revisando meu texto. Então, é só uma exceção no roteiro do processo Ametista, que procuramos uma pessoa pública para fazer a introdução e ele pediu meu roteiro completo. E o Ametista tinha 110 páginas, não estava pronto. E aí eu escrevi as 110, antecipadamente parei de desenhar só para ele ler o roteiro completo. Um pedido bastante exigente. Infelizmente, nunca tivemos retorno. E o Ametista não foi lançado. Vamos ver o futuro. Por fim, o desenho acaba acontecendo. No meu caso, como desenhista, quando eu vou desenhar os meus roteiros, eu realmente faço todo o roteiro antes, do mesmo jeito, e desenho por último. No processo em que eu estou agora, o Alto da Catingueira tem um fato especial. O texto não é meu. Então eu não vou revisá-lo, porque é o texto de um grande artista, que é o Elomar Figueira Melo. Então para mim é um texto sagrado, eu não vou cortar uma vírgula, não vou cortar um ponto. Então fiz o inverso. O meu desenho é que está submetido ao texto dele. Para piorar, está em rima. Então eu tenho que obedecer esse texto. Você imagina se eu mudar uma palavra. Então depende muito do processo. Mas em geral, o desenho é a última coisa. Bom, a maioria dos meus miolos de quadrinhos são preto e branco. No entanto, a gente precisa criar uma paleta de cores relacionada à capa e à própria identidade visual do produto, né? Agora, para os personagens em si, eu devo ter utilizado muito marrom, porque nas minhas poucas produções coloridas com visão dos personagens, há uma forte relação com a terra, uma forte relação com o pó, com a poeira, com a estrada e com a argila. O meu primeiro quadrinho, impresso, Titanocracia, o personagem principal ele é praticamente feito de barro. Eu queria que ele tivesse aparência de barro. Em seguida, em Parnamirim, minha primeira história colorida, Parnamirim construindo uma história, também
os tons terrosos, estavam todos lá. Quando eu fui para Ametista, que é a minha segunda história colorida, ainda a ser publicada, aí a coisa foi associada ao cristal da ametista, da cor roxa, púrpura e muito rosa. Queríamos fazer uma coisa completamente glam, como o David Bowie fazia no início dos anos 70. Inclusive é um quadrinho inspirado no David Bowie, então era muita cor excessiva no sentido do rosa e desse prisma que eu me referi. Agora, no alto da Catingueira, eu devo retornar à terra outra vez. Então, o marrom e a terra estão muito relacionados aos meus personagens, sem dúvida. Na verdade, os meus personagens, se você pegar a somatória, eles estão numa busca pela terra, eles estão numa busca pela identidade da terra. Esse é o meu tema principal. No Evangelho segundo o Sangue, embora uma paleta muito pesada, muito escura, a gente tem um personagem que é filho de portugueses genocidas, de fantasmas de índios exterminados, e que no meio disso tem um mal-assombro no mangue da Ridinha que seduziu a mulher dele e indiretamente matou a mulher dele. Então, ele nem consegue vencer a coisa porque ele tem sangue de português, nem consegue ser um herói porque ele tem sangue de índio. O que é que ele vai fazer? Ele opta por virar os dois, ele está em busca da terra. Então ele vai até o mangue e pede que os espíritos, pede entre aspas, porque eles o aceitam, mas pede que os espíritos dos portugueses o transformem no último defensor dos cavaleiros templários, dos cavaleiros de Cristo, portugueses que vieram aqui para a terra. Ele vira o primeiro índio e o último português. É uma busca pela identidade da miscigenação que a gente está acostumado a relacionar a nossa identidade, mas nem sempre estamos acostumados a assumi-la como faceta, pontualmente falando. E os meus personagens estão em busca de uma faceta, por exemplo. E é por isso que o Alto da Catingueira me chamou tanto a atenção, porque eu acredito que Elomar encontrou a faceta do universo do personagem dele. E eu quero essa faceta espalhada pelo universo dos meus leitores. É por isso que estamos sempre em busca da Terra, por isso que eu estou sempre com o marrom. Eu e maioria, pelo menos. Eu recomendo o Lourenço Mutarelli, recomendo Flávio Colim, eu recomendo Jean Danton, eu recomendo Edgar Franco. Esses nomes são muito fortes. E eu também recomendo os meus conterrâneos, Mendel Cavalcante, Jamal Singh. Eu recomendo também o material do Grupec, na figura de Márcio Coelho, de Gilvan Lira, Luiz Elson. Esses nomes são muito fortes e que eu faço reverência para eles. E também recomendo o trabalho de Mozart Couto. Eu vou dar algumas razões para alguns deles. Lourenço Mutarelli eu já falei rapidamente antes, ele é um autor profundamente imaginativo, inquietante. E Edgar Franco é um inventor de novas linguagens para o quadrinho nacional. Ele tem uma vida musical ativa relacionada a um universo de ficção científica brilhante, a qual ele relaciona sua obra acadêmica e seu universo em quadrinhos. E tivemos o prazer de receber a publicação de um grande trabalho dele com a ilustração de Mozart Couto, que é um ilustrador magnífico. E esse trabalho se chama Biosaber Drama Saga. Ele faz uma adaptação do universo de ficção científica dele com a história da Guerra de Canudos, misturada num futuro meio pós-apocalíptico, um tipo de gênese da inteligência artificial e da manipulação genética e virtual do corpo humano. Uma coisa incrível. Uma coisa incrível. Agora, para os internacionais, eu vou dizer uns nomes europeus e talvez alguns britânicos. François Bourgeon é um francês que faz um quadrinho maravilhoso, profundamente intelectualizado. Passageiros do Vento e Companheiros do Crepúsculo é maravilhoso. Recomendo Jean-Carlo Berardi, criador de Ken Parker da série Aventuras de uma Criminóloga, cujo título original é Júlia. Tá? E ele tem uma habilidade de desenvolvimento de diálogo, de texto incrível. A crítica social que ele apresenta também, com as suas muitas vozes de muitos personagens, é riquíssima, é um grande roteirista. No setor do quadrinho mais conhecido pela gente, eu não teria como não citar os nomes de Alan Moore e de Neil Gaiman,
e que, sem dúvida nenhuma, são responsáveis por uma grande maturidade que o quadrinho americano ainda está aprendendo a administrar nos conteúdos deles. Por parte dos japoneses, eu queria citar o Kazuo Koike, que é um escritor de Lobo Solitário, uma obra-prima, inesquecível. Osamu Tezuka, que no Japão ainda hoje é conhecido como Mangá-sama, o deus do mangá. Dou uma ênfase especial em Adolf, do Osamu, história incrível, ambientada na Segunda Guerra Mundial. E em Buda, que recebeu o prêmio Will Eisner, que por sinal é a minha última dica. O Will Eisner também precisa ser lido e enquanto houver quadrinho para ser impresso, o Will Eisner tem que estar lá no grupo. Agora, para os nossos queridos amigos da Argentina, eu não posso me permitir esquecer Hector Oesterheld, que é o criador de O Eternauta, entre outros, e foi uma perda muito grande durante a ditadura militar argentina, o desaparecimento e morte dele e de membros da família, e ele nos deixou uma obra inesquecível, que demorou mais de 50 anos para ser publicada no Brasil, praticamente absurdo, e é um nível de criatividade tão incrível, aquele que o Hector possuía, que eu lendo uma ficção científica dele dos anos 50, eu achando que eu ia ler uma ficção científica retrô. Não, ela me surpreendia a cada página. Estou falando de O Eternauta. Então essas são minhas dicas de leitura. Esse material é muito bom mesmo. Rapaz, muita gente que nunca tinha sido impressa em 2010 já tem mais de 3, 4, 5 produtos. E muitos que publicaram não voltarão a publicar. Ou demorarão muito tempo para fazer. A gente não construiu necessariamente um mercado de venda, um mercado realmente de compra de quadrinho regional. Nós construímos um segmento, num setor de compras de quadrinhos, que é o regional, muitas vezes comprado junto a outros títulos. Não temos sequer colecionadores de quadrinho regional. Não temos colecionadores de quadrinho natalense, não. Nós temos colecionadores de quadrinho que assimilaram alguns regionais que entram na sua compra mensal. E que mesmo assim a sua compra mensal não consegue ser acompanhada pelo número de nossas produções. A gente está comemorando no momento que nós estamos para fazer mais de uma dezena de lançamentos ao ano. Isso comparado a um mercado que produz dezenas por semana, o americano, o japonês, por exemplo, o quadrinho regional de outros estados. Isso é muito pouco, por uma razão óbvia. A primeira são os recursos, a segunda são os leitores que ainda estão se aproximando da nossa linguagem, ainda a gente está descobrindo quem são nossos leitores aqui. E, fatalmente, isso culmina no terceiro fator, que é o retorno do investimento. O retorno de um impresso por um quadrinista que não tem distribuição é lentíssimo. E entre nossas possibilidades de distribuição, nós temos as bancas que muitas vezes recusam quadrinho regional. Não é maluquice minha, eles recusam mesmo, porque dizem que não tem espaço. No início dos anos 90, para fim dos anos 80, teve quadrinistas aqui que, por estarem vendendo bem, eles passaram a ser recusados pelas bancas locais, porque eles receberam, os jornaleiros, a ameaça dos distribuidores nacionais. Então tem gente que ainda recusa quadrinho regional por essa razão. E não temos distribuidora de nosso produto. O ideal seria que tivéssemos um distribuidor, quem sabe uma pessoa autônoma para isso, pago talvez por um grupo de quadrinistas que estariam custeando a distribuição de seus produtos com ele. Seria um caminho ideal. Ainda não alcançamos um diálogo unitário nas hipóteses de como nos distribuir. Mas que estamos produzindo mais, isso é fato. Estamos comemorando nossos 10 lançamentos desse ano, talvez mais. Em 2010 tivemos um lançamento. Então, muita coisa aconteceu. Existem facilitações que a tecnologia trouxe. Devemos acreditar nas nossas próprias ideias. Devemos acreditar que essas ideias podem ser transcritas e repassadas, porque a crença principal me parece ser de que as ideias são algo hermético e intocável. E acreditar nelas impede que você... E não acreditar nelas
impede que você pense nelas e as desenvolva. Uma ideia concreta, ela possui diversas quantidades de informações e ramificações. Ideias são árvores. Então, se você não é capaz de compartilhar isso com o poder da comunicação, você pode ter uma excelente ideia, ela não vai frutificar, ela não vai florescer. E eu diria que mostre suas ideias o máximo possível. E ao conseguir mostrar suas ideias, você vai conseguir se expor. No curso de quadrinhos que eu faço, e da minha própria experiência, eu noto que quadrinistas tímidos fazem desenhos pequenos. Eles estão escondendo os desenhos deles. Aqueles que têm ideias fazem a mesma coisa, eles produzem ideias pequenas, porque eles estão ocultando suas ideias, estão se ocultando nelas, assim como um desenhista que faz ilustrações pequenas se ocultam em seus desenhos pequeninos. Então a minha proposta é o seguinte: tenham ideias gigantescas, façam desenhos gigantescos e se exponham em completa totalidade. Quando isso acontecer, você vai conseguir expor-se perante seus semelhantes de maneira que você não vai sentir dor ao fazê-lo. Pelo contrário, vai notar que é extremamente prazeroso e que você pode fazê-lo, porque a parte mais difícil é se sentir exposto. Tem gente que produz quadrinho porque tem dinheiro, mas não consegue se expor. Então, mais importante que o financiamento é você ser capaz de se comunicar. Então, eu diria que quanto maior é a sua ideia, mais ela deve ser executada. Normalmente as pessoas dizem que as ideias grandes são difíceis de ser executadas. Que nada. Difíceis são as pequenas, porque são inexpressivas. As grandes é que devem ser executadas. As que forem as mais difíceis possíveis, por sinal, no sentido de ação, são as que valem a pena. Agora, por uma razão de tridimensionalidade, é necessário executá-las pouco a pouco. Mas uma caminhada de 100 mil quilômetros pode parecer muito longa, mas você consegue fazer de passo em passo. Então, essas duas dicas de você se expor e fazer, mesmo que pouco a pouco, para mim são pontuais. Parecem simples, mas existem muitas barreiras no processo. Muitas mesmo. Eu tenho outra observação. Acreditem na identidade potiguar. Acreditem na identidade potiguar. Se nós temos mais tendência de receber produtos alheios à nossa cultura imediata, nossa cultura regional, é porque a cultura regional desses autores recebeu o respaldo acolá de onde eles vieram. Eu li algo a respeito disso, sobre a famosa crise, a Grande Depressão Americana. Quando a economia foi se refazendo, houve uma crítica curiosa num enorme investimento que estava sendo feito em produção cultural e artística. Então, passou-se algumas décadas e está mais do que provado que o investimento na produção cultural e artística pós-depressão americana criou uma era de ouro da cultura cinematográfica, quadrinística e artística dos Estados Unidos da América. Então, eles sabiam que o poder da influência cultural deles ia alcançar outros sem necessidade de se erguer uma só invasão com uma bala. Eles só ergueram as balas deles aqueles que não se renderam à cultura deles. Então, eu diria que poderíamos nos comunicar muito mais sem necessidade de nos fragmentar nos muitos universos alheios de nosso estrangeiro, se nós acreditássemos no que está aqui palpável ao nosso redor. Uma história que meu avô me contou virou um quadrinho, e eu tenho certeza que essa história que ele me contou não foi registrada em nenhum livro de folclore e literatura. E ele é um homem de 98 anos. Se eu não tivesse ouvido a história desse homem, para onde ele iria? Não é só porque ele era meu avô, não, a história era boa. Para onde ela iria? Então, todos os dias estão morrendo histórias ao nosso redor, de secas. Então, estão caindo ruidosamente. A gente tem que ter a sensibilidade para escutar os ruídos da queda dessas histórias e ir lá alimentá-las com nossa atenção. Essa é a minha dica. O Alto da Catingueira é um disco lançado nos anos 80 por Elomar Figueira Melo. Elomar nasceu no Alto Sertão da Bahia, nas cercanias de Vitória da Conquista. A vida inteira ele procurou criar uma música completamente voltada ao sertão baiano, ao sertão por extensão do Brasil inteiro. Ele produziu álbuns belíssimos, ele é ouvido no mundo inteiro e ele é ignorado no seu próprio país.
O primeiro CD solo que eu vi de Elomar me foi trazido por um francês que achou que iria escutar Elomar em todas as rádios brasileiras. E ele veio para o Brasil e ficou impressionado porque não ouvia a música de Elomar. Comecei a pesquisar esse artista, do qual eu tinha tido contato num álbum que ele gravou em grande companhia, que é o Cantoria, de Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai e Elomar. E descobri um músico fantástico, uma poesia incrível, e descobri que ele criava histórias, que as músicas dele contavam histórias. E a primeira história em forma de ópera inteira dele foi o Alto da Catingueira. Então decidi, vou quadrilizar o Alto da Catingueira. Ele está com 78 anos de idade, esse artista, e eu tive o prazer de conversar com ele e perguntar o que ele achava da ideia. Essa conversa se deu em São Paulo em janeiro de 2015. E ele disse, o meu álbum, o Alto da Catingueira, dava um quadrinho bom demais, adapte também os meus livros. E aí eu fui para o céu. Me senti muito representado pela mão que ele me estendeu. E por isso decidimos lançar o financiamento coletivo do Alto da Catingueira pelo site Catarse. Catarse é uma plataforma de apoio para atividades independentes que o público financia com investimentos para alcançar a meta preconizada pelo artista, pelo imaginizador desse projeto. O Alto da Catingueira está em 88% para minha grande alegria. Este não é um mérito meu. Este é um mérito do Elomar, da poesia dele, do público que ele construiu desde que lançou o primeiro disco dele em 73. Nessa minha busca por identidade, eu encontrei esse homem que alcançou, ele chegou lá. Então eu quero tornar isso visto, quero que o Alto da Catingueira seja visto. Esse trabalho é o meu retorno aos desenhos. Eu fiquei muito no roteiro. E eu estou desenhando o Alto da Catingueira, que é essa história incrível da vida da Santa do Gavião. Da Santa do Gavião foi uma mulher cuja beleza atraía a própria morte, enciumada de alguém ser mais bela que ela. Então, para onde da Santa vai, a morte, chamada a Véia da Foiçada, está escondida na sombra da Santa. E ela traz a morte, o perigo, traz o desconhecido para aqueles que se aproximam da Catingueira, que é, por excelência, a da Santa. A encarnação da Caatinga numa só mulher. Então, o Alto da Catingueira conta a história dela em forma de verso. Seu nascimento, o contato dela com o mundo do sobrenatural, guiando cabras para o pai dela, e por fim, o desafio de dois tocadores de viola lutando pelo amor da Santa num duelo de repentes, cujo capítulo é chamado Sobre as Violas da Morte, das Violas da Morte. E é uma tragédia, é uma aventura, é um épico, é tudo isso, e o meu quadrinho vai ter 130 páginas. Se pudermos contar com o apoio de vocês, seria fantástico atravessar a linha de chegada com o apoio de todas essas pessoas que podem estar me ouvindo agora, podem estar conhecendo esse trabalho agora, e que podem conhecer mais um pouco desse universo através dessa minha pequena colaboração. É isso que eu queria falar.